A Prefeitura de Muriaé, por meio da Fundarte, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, inicia agora o Fórum Municipal de Cultura 2023, que tem como tema central a Lei Paulo Gustavo, que viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil. A Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, foi aprovada durante a pandemia da Covid-19 e tem por objetivo fomentar, em caráter emergencial, todos os segmentos da arte e da cultura, em especial do audiovisual. E para garantir a gestão compartilhada das políticas públicas no setor cultural, ao pleitear o acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo, o município de Muriaé tem como compromisso fortalecer o seu sistema municipal de cultura e componentes. Assim, o Conselho Municipal de Cultura tem o prazer, hoje, de compartilhar a organização do Fórum Municipal de Cultura 2023, junto à Fundarte, fortalecendo o diálogo aos segmentos que representa e a comunidade muriaense como um todo. Para dar as boas-vindas a todos os presentes, convido à frente a diretora-geral da Fundarte, Vânia Moade. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcos, prefeito. Bom dia, Vanderleia. É um prazer estar aqui recebendo todos vocês nesse fórum. É o fórum da Lei Paulo Gustavo, dessa bacana demais, essa lei dos produtores culturais, que é uma coisa bacana. É um momento festivo, mas também é um momento muito sério, de muita responsabilidade. Então, é um prazer estar recebendo vocês. Queria agradecer ao Conselho Municipal, que está aí sempre junto, e também as meninas aqui da Fundarte, do projeto, que estão incansáveis. Então, parabéns, Tânia, Alessandra, TT e a todos vocês. Bom trabalho para todos, que seja um dia produtivo, com muito estudo, muita troca de experiência. Muito obrigada por estar recebendo todos vocês aqui. E abrindo oficialmente o fórum, também teremos o pronunciamento do prefeito municipal, Dr. Marcos Garim. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz, porque o Brasil voltou, A gente está aí com a Lei Paulo Gustavo, que incentiva a cultura, e eu desde o princípio tenho pregado que cultura e educação têm que andar de mãos dadas, E torço muito para todos que fizerem projetos aqui caminhem junto também com a educação, porque eu acho que desde pequena a criança tem que aprender a gostar do que é bom, aprender a gostar de arte, de música, da boa música, da boa pintura, ter conteúdo, Eu acho que é na infância que a gente começa isso. Então, eu acho que desejo a todos vocês um excelente resultado, nesse incentivo que o governo federal voltou a dar, Passamos anos muito obscuros, anos de muito discurso de ódio, de muita violência verbal, e muita violência também quase física. E a gente está reconstruindo o Brasil, mas o ovo da serpente gerou e ele não morreu. Então, a gente tem que ter muito cuidado, trabalhar muito, porque a luta continua. É isso? Bom dia para vocês. Bom dia a todos. A gente gostaria de estender os nossos agradecimentos também a toda a equipe da Fundarte, de outros setores da Prefeitura que estão nos auxiliando na organização desse fórum. E, como é de praxe, nós vamos iniciar com uma saudação.
Oi, olha o tempo, ei, olha o tempo, ei, olha o tempo, que o tempo já virou. É tempo de pensar, é tempo que dá para se agir. É tempo para levar à frente o seu legado. Não é tempo de desistir. É tempo de ser perseverante. É tempo da gente insistir. Saúdo a todos vocês, meus amigos, meus prezados. Hoje eu venho falar neste momento, daquele momento esperado, a lei que foi lançada no nosso saudoso Paulo Gustavo, mesmo não estando entre nós, repartiu com todos o seu legado. E a Pai Eterno eu peço a vossa inspiração para poder narrar os meus versos e cumprir com essa saudação, saudando todos os presentes no mesmo lugar que estão, saudando cada produtor cultural que com sua dedicação, passando o seu legado e com a lei Paulo Gustavo, estaremos respaldados para cumprir nossa missão. Desde já vos agradeço por terem me escutado. Aqui ficou minha saudação. De Chorelli para você, um grande abraço apertado. Pessoal, bom dia. Nossa, o prefeito está aqui. Vamos fazer mais um momento. Vamos dar bom dia para a gente caloroso. Bom dia! Bom dia! Muito bem. Vocês receberam os instrumentos. É para a gente fazer uma interação com o público, tá bom? A tia Shirley vai ensinar o refrão. Nós entregamos para todo mundo a letra. É uma saudação também para a gente trazer flores, perfumes e energias boas para todos vocês e que volte para a gente e que seja um ciclo interminável, tá bom? Então vamos lá? Vamos sair, pessoal? Então, vamos. Todo mundo está com a folha aí? Eu quero falar, eu quero cantar, eu quero tocar com os irmãos. Eu tenho que ler, né? Que eu deixei até. Você canta e você toca no final. Vai bonito, você dá conta. Tá caindo, pulou, e tá caindo, pulou. Tá caindo, pulou, e tá caindo, pulou. Aí a gente vai cantar assim, ó. Aí tem um E, a gente vai botar um O para facilitar, tá? Do lado aí, ó. Tá caindo, pulou, eu, tá caindo, pulou. 1, 2, 3. Tá caindo, pulou, eu, tá caindo, pulou. Lá do céu, lá na terra, ele tá caindo, pulou. Lá do céu, lá na terra, ele tá caindo, pulou. Esse é o refrão, tá? Nossa, eu ensaio a semana inteira isso aqui. Não, aí a gente ensaia a semana inteira, o povo chega e arrasa. Arrasa mais que a gente está ensaiando aqui, tá? Essa cara é assim. Tá aqui, você quer ficar. Ah, não, você calma, deixa eu à vontade. Não vou pegar o artista, não. Vamos lá, então, não, peraí, mais uma vez. Mais uma vez, vamos passar. Todo mundo, hein? Tá caído, pulou, eu, tá caído, pulou. Tá caído, pulou, eu, tá caído, pulou. Na terra, ele tá caído, pulou. Pronto. Tá ótimo. Só que agora a gente vai cantar com a alma, tá? Pra gente acordar todo mundo que vem. Aí vocês vão só cantar o refrão, tá? Aí eu canto a letra, né? E você as estrofes e vocês vão cantar o refrão. Todo mundo junto, vamos arrasar, vai sair um vídeo, gente. Então vamos lá, bora. Tá caindo, pulou, eu, tá caindo, pulou. Tá caindo, pulou, eu, tá caindo, pulou. Na terra, ele tá caindo, pulou. Na terra, ele tá caindo, pulou. Eu vi o meu cantar, um pouco me conheceu, pra meu coração, afundou. Vamos! Tá caindo, pulou, eu, tá caindo, pulou. Tá caindo, pulou, eu, tá caindo, pulou. Lá na terra, ele tá caindo, pulou. Na terra, ele tá caindo, pulou.
que chega a hora de partir pra outro chão. Deixou a tristeza fora e tanto renovação. Tá caindo pulou, eu, tá caindo pulou. Tá caindo pulou, eu, tá caindo pulou. Lá no céu, tá na terra, e tá caindo pulou. Lá no céu, na terra, e tá caindo pulou. Eu não vou estar aqui, mas nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer, vou de volta pra você. Vamos! Tá caindo pulou, eu, tá caindo pulou. Tá caindo pulou, eu, tá caindo pulou. Tá no céu, tá na terra, e tá caindo pulou. Tá no céu, tá na terra, e tá caindo pulou. Vou embora, deixa que meu coração vou sair em plena hora, deixando pulo no chão. Tá caindo pulo, eu, tá caindo pulo. Tá caindo pulo, eu, tá caindo pulo. Tá no céu, tá na terra, e tá caindo pulo. Tá no céu, tá na terra, e tá caindo pulo. Amei. Foi lindo. Tá todo mundo contratado. Gente, obrigada. Vamos passar uma situação aqui do lado, que nós vamos pegar e vamos dar um andamento que seja um dia ótimo. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada, amor. Bom, gente, trabalhos iniciados, caminhos abertos, vamos lá. Antes de passar o primeiro slide, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho os regramentos que nós pensamos para o trabalho de hoje. Para ver se vocês aprovam, se pode ser nessa dinâmica, tá? Não, tá ajustando ali. A gente pode passar um pouquinho. Pode passar. Nós fizemos um regramento, tá? Que a gente discutiu junto com os membros do Conselho Municipal de Política Cultural. E pode parar aí. Pensando no esquema do trabalho de hoje, tá? Então, nós vamos pensar em 4 grandes grupos para o fórum. O primeiro é a coordenação geral, que é do Conselho e da Fundarte, a relatoria, depois nós vamos nos dividir em segmentos, por segmentos, em grupos de trabalho, e a plenária final. Pode passar. Plenária final não, plenária agora e final, tá? Então, nós fizemos como dinâmica uma abertura, uma saudação, e agora nós estamos na leitura da dinâmica de funcionamento. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma apresentação breve da conjuntura e do panorama geral da Lei Paulo Gustavo
em Muriaé, né, em território nacional. Depois que nós acabarmos aqui, a gente vai partir para o grupo de trabalho na sala de aula da Fundarte e depois retomamos para a plenária final. Pode passar, Dini. Nos grupos de trabalho, a gente está com algumas orientações e uma ficha didática apenas, só para orientar e nortear um pouquinho a discussão lá dentro. Depois voltamos para cá com o relator de cada grupo. Cada GT vai ter a mediação de um conselheiro, tá? E nós vamos ficar na organização geral, tirando dúvidas. E voltamos para cá, para a plenária final, para poder falar um pouquinho de como foi esse trabalho dentro do GT. Podendo sair de lá com proposições, com sugestões, com ideias, que a gente vai explanar aqui para todos, né? E depois a gente pode votar uma proposição ou não, uma diretriz ou não, né? Que o trabalho não termina aqui. Por isso que nós colocamos que o relatório final, a gente vai fazer um compilado de tudo que aconteceu aqui, tudo que aconteceu dentro do GT, e esse relatório final vai ser assinado pelos relatores de cada grupo, que são os membros da sociedade civil. Então é isso que a gente pensou. Eu queria saber se todos estão de acordo, se a gente pode seguir essa dinâmica. Beleza. Então agora a gente vai para o slide. Isso aí. Pode passar, Dini. A Tânia e o Edson já falaram um pouquinho a respeito, né, do investimento na cultura brasileira, que é um fato histórico, né, o maior investimento direto, né, para os estados e municípios. Então, serão 3.862.000.000 de reais injetados diretamente nas cadeias produtivas das artes e das culturas, em todos os territórios municipais e estado, tá? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela já foi, né, ela foi aprovada e passou por diversas fases e períodos históricos, e nós estamos em mãos já com o decreto de regulamentação dessa lei e também com o decreto, que é o decreto de fomento, que inaugura uma coisa muito importante para todos nós que estamos na governança ou que estamos na sociedade civil como artistas, né? Como utilizar bem esses recursos, como prestar contas desses recursos, né? Facilitando um pouco esse trâmite na relação município-produtor, estado-produtor, né? O governo federal e produtor, né? Com novas regras, inclusive na lei maior, né, de financiamento da cultura, que é a Lei Rouanet, tá? Então, a tabela já foi atualizada e hoje Muriaé poderá acessar o montante de R$ 931.637,47. A grande pergunta, né? Para quem é a lei? A Lei Paulo Gustavo, ela é para o artista e para o produtor cultural. Mas ela não é um repasse que se dá sem concorrência. Por quê? Porque o recurso é o maior da história, mas ainda não é suficiente para todos nós, né? Então, nós temos que ter a consciência que é só o início. Além da Lei Paulo Gustavo, nós vamos ter o fomento da Lei Aldir Blanc II, né, e outros editais que estão abrindo. Então, sempre é por concorrência. Isso significa
que não é que a gente tem que concorrer um com o outro, é que a gente precisa se organizar. Nós precisamos nos organizar para que possamos ter um acesso equilibrado, né, entre os dois grandes segmentos que a Lei Paulo Gustavo está sugerindo, que é o segmento do audiovisual e as demais áreas da cultura. Então, quem vai poder acessar esses recursos aqui no município de Munhaé? Pessoas físicas representantes de coletivos culturais e pessoas jurídicas, ou seja, a lei é para todos, tá? Agora, eu vou chamar um pouquinho a Tânia, que ela vai dar uma passadinha geral no esquema de como funciona, né, o acesso a esses recursos. Esse material aqui, gente, reparem bem, ele foi retirado da cartilha da Lei Paulo Gustavo, que está no site do MIC, mas também está no site da Fundarte. Nós abrimos uma aba específica, Lei Paulo Gustavo. Todos os regramentos estão lá, esses decretos que a gente mencionou, a própria cartilha elaborada pelo Ministério da Cultura, e a gente vai estar sempre atualizando. Então, entrem sempre no site, porque toda novidade que a gente receber vinda do Ministério ou de outras instâncias, a gente está colocando lá, além de compartilhar também nos grupos. Então, a Tânia vai dar uma passadinha nisso aqui, para vocês verem como a gente já iniciou o trabalho e como esse trabalho não termina nesse ano. Tá? Bom dia. Esses 6 passos são um caminho que precisamos percorrer até o dia 31 de dezembro. Então, a Lei Paulo Gustavo, assim, é tudo para ontem, né? Vocês vão perceber que, né, a correria vai ser por causa do prazo que tem para ser executado. Nesse caso, a execução é o município empenhar o valor daqueles que projetos tiverem sido selecionados. Primeiro, nós estamos aqui, ó, no 1. O Estado, o município ou o Distrito Federal precisa cadastrar um plano de ação na plataforma Transfere.gov. Esse plano de ação ele precisa ser discutido, né, com a sociedade civil e com os atores da área de cultura, com os agentes culturais. Estamos nessa fase, na 1. Então, a partir da discussão de hoje, será direcionado o que vai conter esse plano de ação. Um documento com as metas e os objetivos que o município pretende com a Paulo Gustavo. Assim que enviaremos o plano de ação, o governo aprova ou não. Aprovando, a prefeitura, o Ministério da Cultura faz o repasse para o município. Então, assim que a verba chega, então aí sim pode ser lançados os editais. Tem uma fase aqui entre a 2 e a 3, que o município precisa passar para a Câmara dos Vereadores essa modificação do orçamento anual, que é esse repasse que o ano passado estava previsto. Então, vai para a Câmara dos Vereadores e aprovam. Com a verba recebida, então, o Estado e o município lançam editais, prêmios ou chamamentos públicos. Aqui, novamente, há conversa, o diálogo, né, com o Conselho de Sociedade Civil, os agentes culturais, mas muito atentos daqueles que forem ter interesse em participar, em concorrer nessa fase, não pode participar da redação desse edital, junto com o município, com o órgão público. Então, a gente prevê agosto, setembro, né, Alessandra? Mais ou menos. Isso. Então, esses projetos, né, a inscrição aberta, vai ter a parte, as propostas serão avaliadas, né, pelos pareceristas, tendo esse resultado. Então, feito o repasse aos proponentes. O município tem 2 anos para prestar conta para o governo federal desse valor que foi
repassado para o Fundo de Saúde e Cultura. Mas os do proponente de executar, né, vai estar nos editais. Então, até 31 de dezembro, tem que os projetos nas agências selecionadas receberão esse recurso. E durante o ano que vem, acontecer as ações. Então, resumindo, né, estamos no 1 e o 6 o 5 aí tem que acontecer até 31 de dezembro. Nossa, é tanto tempo, né? Parece. Mas esse calendário, esse cronograma, é uma previsão, né? Nós estamos trabalhando, estamos até adiantados em relação a outros municípios brasileiros da região, né? Aparentemente está começando só, mas esse começo já começou muito tempo atrás, pelo menos aqui para nós do setor, quem está acompanhando a discussão da própria Lei Paulo Gustavo, né, que foi uma conquista da classe artística, assim como foi a Lei Aldir Blanc. Então, é uma previsão. Nós vamos trabalhar e estamos vivendo um momento inédito hoje. Isso deixa a gente muito satisfeita e muito satisfeitos aqui, porque essa discussão, né, sobre os editais, como lançar mão dos recursos de seleção, quais os valores, quais as classes. Isso é tão bacana que os editais geralmente chegam com modelos prontos e não há essa discussão. Então isso agora é lei, né? Qualquer edital, qualquer modo de seleção pública, seja pela Lei Paulo Gustavo ou os que virão, da própria lei do Fundo Municipal de Cultura, a gente vai viver esses momentos aqui. E eu acho que isso é muito bacana. Então, nós vamos seguir esses passos que a Tânia muito bem explicou, mas não quer dizer, né, que a gente tem um tempo limite, que é 31 de dezembro, dos recursos chegarem nas mãos dos produtores. Mas não quer dizer que a gente vai chegar até lá. Nosso intuito é trabalhar com segurança, com consciência, para que isso seja feito da forma mais ágil possível, né? Vamos lá. Então, para quem não sabe, ou para quem já sabe, só reforçando aqui, a Lei Paulo Gustavo, ela tem dois grandes campos para inscrição de propostas de seleção pública. O campo, o segmento do audiovisual e das demais culturas. Então, dentro do segmento audiovisual, a lei propõe, assim como o decreto, algumas linhas do que pode ser fomentado, como está ali. Produções audiovisuais, a questão das salas de cinema, sejam públicas ou particulares, privadas, cineclubes, formação, mostras, festivais, rodadas de negócio, preservação de obras e acervos, né? Isso é um desafio muito grande, inclusive para o Brasil. A gente tem um acervo diverso, cada estado tem um acervo diferente, às vezes o acervo de Minas está no estado do Rio, né? O povo está quebrando a cabeça de como que eles vão fazer para restaurar essas produções, né, que estão precisando de restauro, de digitalização, que são dois processos totalmente diferentes. Também tem o apoio a observatórios, publicações, desenvolvimento de cidades de locação. Muriaé tem vocação para isso também. Então, uma série de linhas que podem ou não ser fomentadas aqui em Muriaé. Nosso objetivo hoje é definir, ou começar a definir, porque o trabalho não termina aqui, o que nós podemos pensar, quais linhas Muriaé tem mais premência, né, de trabalhar, de ser executada em parceria, com grupos, com segmentos, tá? Nesse sentido. Do lado de cá, nós temos as demais áreas da cultura. Então, pensa bem, é um caldeirão, né, de possibilidades que estão ali. E não é nem 1/3 do que nós recebemos na Lei Aldir Blanc. Então, todas as demais áreas
exceto a de audiovisual, também vão estar contempladas na Lei Paulo Gustavo. Mas elas têm suas características e suas especificidades. Então vai entrar aí linguagens artísticas, né, a gastronomia, o artesanato, o desenvolvimento da cultura solidária, da economia solidária, da economia criativa. Então, uma gama de possibilidades que nós temos. Mas precisamos compreender que o principal segmento que precisa ser incentivado e fomentado nesse momento é esse aqui, o do audiovisual, até por conta da origem dos recursos, tá? O que não quer dizer que o audiovisual não possa pensar em possibilidades de ações junto aos demais segmentos da cultura. Não significa isso, mas a prioridade é essa, até porque vai ser a única vez. Não tem outra lei Paulo Gustavo. Ela é única e de caráter emergencial. A Aldir Blanc depois vai vir esse valor total de quase 1 milhão ou mais durante 5 anos. Aí o audiovisual vai ter que dividir com todas as outras áreas da cultura. Então nós precisamos pensar, né, como que é que nós vamos definir aqui para Muriaé esse grande segmento, tá? Em detalhes e números, setor audiovisual em Muriaé vai receber 676.46,39 centavos, né? Então, são 3 grandes linhas de atuação. 493 mil para produções audiovisuais, 112 mil para cinemas, 56 mil para formação, cineclube, mostras, quando tem uma gama maior de ações de natureza diferente, sempre vem menos recursos, né? Que é a questão da formação. É muito interessante esse raciocínio. Agora, por quê? Porque, gente, é uma lei de emergência. Então, a gente tem que pensar em produções audiovisuais aqui em 3 grandes fases: a pré-produção, a produção e a pós-produção. A cadeia criativa do audiovisual também tem uma série de trabalhos que precisam ser pensados. E não é barato fazer audiovisual, né? Audiovisual não é só registro de imagem, né? Tem todo um trabalho, pensamento, antes, durante e depois, que envolve uma série de profissionais, né? Os técnicos dentro do audiovisual também. Então, isso aqui são as 3 linhas, né, que podem ser de fomento, e até passou para cá dos demais setores, caiu aqui, ó. Ficamos aqui com 268 mil, quase 269 mil para todas as outras áreas da cultura. Em 3 grandes também possibilidades, tudo que envolve economia criativa, tudo que envolve economia solidária, agentes, manifestações, expressões, seja da cultura popular, da cultura popular urbana, cursos, produções, espaços, tudo aqui, está tudo aqui. Agora, pensem, está tudo aqui para no mínimo 10 segmentos e só tem esse valor. Então nós temos que pensar nos grupos de trabalho como que vai ser essa divisão aqui dentro para a Muriaé, né? Pensando que depois, gente, segundo semestre já vai sair, se tudo der certo lá no Ministério da Cultura, a questão da regulamentação da Lei Aldir Blanc, né? Então, se os recursos da Lei Paulo Gustavo vão chegar até 31 de dezembro, no mínimo, a partir daí, também vai sair recursos para as demais áreas da cultura. Então, podemos pensar aqui em priorizar áreas ou pensar em projetos que dão um pontapé inicial para eles serem continuados na execução da Lei Aldir Blanc, tá? Agora a TT vai falar um pouquinho do que nós já fizemos em Muriaé, tá?
Então, estamos no tempo ainda, está tudo tranquilo. Nós vamos... TT vai falar um pouquinho do que a gente já fez aqui, até aqui, no nosso setor, na Fundarte, com os demais setores da Prefeitura, com vocês, né? Então, essa lista só vai aumentar daqui para frente. Espero que aumente mesmo, tá? Porque demonstra como que a gente está conduzindo esse trabalho de maneira compartilhada. Pessoal, bom dia de novo. Bom, as medidas que nós estamos adotando são referência do MINC, tá? Que ele sugere. E a atualização do Cadastro Municipal de Cultura foi a primeira medida que a gente colocou. Nós já tínhamos um cadastro de cultura, só que ele é bienal, então ele havia vencido. E nós fizemos mais um cadastro, um novo cadastro com mais informações para a gente conseguir realmente, que desde que nós começamos essa gestão, a gente tem essa vontade de mapear os produtores culturais, os artistas e suas linguagens todas. E a gente só consegue fazer isso, ter esse mapeamento e com vocês respondendo. E quanto mais informações a gente conseguir levantar, melhor para o nosso mapeamento depois cultural, que é o nosso sonho de consumo aqui, tá? Então já foi feito, ainda está aberto, tá bom? Vai continuar aberto, é muito importante que vocês participem. E esse cadastro, ele não é pré-requisito para Paulo Gustavo, por enquanto, né? Não, no que saiu o decreto, enfim. Eles pedem um cadastro de quem foi contemplado, mas como para a nossa lei municipal a gente tem necessidade, então a gente já resolveu fazer tudo de uma vez. Então algumas coisas é pré-requisito você ser cadastrado, tá? Outra coisa, descentralização e criação dos canais presenciais para preenchimento do Cadastro Municipal de Cultura em territórios estratégicos do município. Nós já conseguimos fazer 2 edições, nós fomos no Santa Terezinha com a Shirley, Michael Negão, Luizinho, que eles estão na equipe de cadastro itinerante, tá bom? E já fizemos lá, tivemos um alcance bem legal. Fomos também no bairro Padre Tiago, semana passada, também conseguimos bastante adesão. Próximo local que nós vamos, Sandra, no bairro Aeroporto, depois vamos fechar, acho que já temos uma data, antes de terminar a gente divulga, e vamos atender as demandas, né? Já tivemos solicitação de fazer em confidência, e aí eu faço um pedido do setor e da Fundarte. Você que é artista da sua comunidade, reúna, organizem as pessoas que você conhece, que não conseguem ter acesso à internet, ou que não têm letramento, ou que não conseguem vir até aqui, que a gente vá até vocês, mas a gente precisa que vocês, moradores dessas localidades, se mobilizem e falem, TT, tem 10 pessoas aqui, querem se inscrever, não conseguem ir até vocês, que a gente agenda e vai. Semana que vem, por exemplo, eu entrei em contato com todos os distritos, e aí vamos a Boa Família, vamos a Macuco, a Bom Jesus, a Pirapanema e todos os outros que eu esqueci agora, mas que são 5, tá? Belisário, 7, notas com a diretora de turismo me corrigindo aqui. São Fernando. 7, São Fernando. Tamori. Ai, peraí, então vamos voltar. Na comunidade, São Fernando. A diretora de turismo está aqui ligada na gente, mas tá bom. Então, esses 7 distritos, vamos até eles e queremos ir aonde mais precisar. Então, por favor, esse é o momento desse aquecimento, tá, gente? Chegar lá 1º de junho, beijo, não vai dar tempo mais não. A gente já fez o levantamento de tudo e já estamos na fase de escrever os editais, tá bom? Outra coisa, fizemos videoconferência explicativa sobre a Lei Paulo Gustavo, com a participação da sociedade civil, membros do Conselho Municipal de Política Cultural, acessível em Libras, muito obrigada, Rosane e Nadimara. Nossa, estamos um parceiro demais, é muito importante isso. Transmitida ao vivo, disponibilizada no YouTube pela Fundarte. Então, quem ainda não assistiu, ou se já assistiu, isso é para ser replicado, vai compartilhando, que quanto maior o número de pessoas
chegar, vai ser mais bacana. Agora, o que eu não vou admitir, que eu vou ficar bem sentida, é eu encontrar com alguém na rua e falar pra mim assim: nossa, o que tá acontecendo que era Paulo Gustavo que eu não tô vendo? Isso aí é o Kiko de raiva, todos nós. Porque as meninas não estão dormindo, eu parei de dormir também essa semana já. A Érica também sabe disso, que ela me pediu um material ontem, 11 horas da noite, ela falou que leu. Falei, gente, ela não dorme também, né? Então, não tem desculpa falar não teve alcance, não conseguiu chegar. A gente tá praticamente batendo na porta das pessoas, tá? E isso está disponível também, né, Adílio? Esses que a gente tem gravado têm ficado todos disponíveis. Fizemos o lançamento da consulta pública da Paulo Gustavo, com um formulário preenchido online e presencial, também está aberto. A gente ia fechar ele dia 20. Gente, está disponível até hoje, tá? Esse questionário a gente colocou. Então, às vezes, quem é que já respondeu? Aí, galera toda. Quem ainda não respondeu que vocês souberem, né? Às vezes hoje também, sai daqui, muda de opinião. Pode mandar sugestão, preencher outro formulário ou mandar por e-mail, tá? Às vezes a gente muda, né, um pouquinho e pode encaminhar isso aí. E tem até formulário que a gente fez impresso. Quem precisar pode levar. Reunião para a composição da Comissão Técnica de Gerenciamento da Lei Paulo Gustavo no âmbito da Fundarte. Já foram nomeados os funcionários que é do Poder Público que vão ficar nessa dinâmica. Isso, segunda-feira sai no Diário Oficial, tá? Isso. Essa comissão é interna. Todos os setores da Fundarte, licitação, controle interno, o nosso setor, todo mundo está dentro dessa comissão porque o trabalho, igual vocês viram, ele tem diversos meandros, né? São vários pontos diferentes que a gente tem que organizar. Então, já vai sair na segunda-feira. O que, deixamos bem claro, não significa que é a única comissão. Existe uma comissão de parâmetros para seleções públicas que tem que ter obrigatoriamente membros da sociedade civil junto com a gente. Depois a gente passa e escreve os editais. E também não são todos dos setores da prefeitura que vão escrever os editais. Então essa é a primeira comissão. A gente precisa organizar o nosso trabalho interno aqui. Bom, promoção das rodas de conversa abertas ao público, em especial no segmento de audiovisual local. Fizemos sexta-feira passada, sem ser ontem a outra, lá no Polo de Audiovisual. Cinemateca. Polo, gente, estou muito linda. Então, eu já estou lá, eu já estou aqui, ó, Ministério da Cultura. Então, temos com o nosso coordenador, muito obrigada, inclusive, aos alunos, que eu estou vendo umas carinhas aí, né? Então, isso a gente sabe que já deu resultado a sementinha que a gente plantou. Fizemos 4 rodas de conversa, foi bem legal, bem interativo, bem esclarecedor, tivemos depoimentos, foi muito bacana. E aí, por exemplo, a ATT tem um pessoal do segmento da música. Eles não conseguem estar aqui igual a Carol Tavares falou. TT, fiz show até ontem à noite, hoje de manhã eu tô indo para Juiz de Fora fazer show. Não consigo, tenho gravado, mas eu gosto de ouvir. Falei, então reúnam as pessoas, 10, pelo menos 10. E não dá pra gente vir falar também para 2. Aí fica 2 para sempre e não chegamos a lugar nenhum. Então reúnam os segmentos, falam, vamos fazer tal dia que a gente está disponível. E a convocação por edital para o Fórum Municipal, que é esse aí que está acontecendo. Tá bom? Muito obrigada, a Alessandra vai continuar. Quero agradecer ao pessoal da comunicação, que nós somos muito, a gente incomoda muito eles têm, nisso, gente, está acontecendo Pirapanema, está acontecendo não sei o que, um negócio assim. Então, comunicação, Adílio, Luna, Alexandre, que não está aqui, então muito obrigada. Antes que eu esqueça, o pessoal da Libras, a Patrícia e ao Magão também, a Vânia Moade, tá? Beijo. Gente, essa questão que o TT falou é porque, assim, a gente teve um contexto muito diferente na Lei Aldir Blanc, né? Que a gente estava em plena pandemia. Então, todo mundo dentro de casa, nos seus setores de trabalho, e muita coisa, né, paralisada ou suspensa.
Então, toda a equipe das secretarias, das prefeituras, podiam se dedicar, às vezes, com mais afinco, porque a agenda ficou reduzida, né? Então, a Fundarte está com a agenda em plena atividade, trabalhando num processo também de descentralização das suas atividades, das suas ações, e isso, né, faz com o que a TT falou. A gente precisa dividir, né, os trabalhos e para poder pensar nesses momentos iguais a gente está tendo aqui. Então, a gente envolve todos os setores, mas às vezes nem todos os setores podem estar presentes conosco. Então, aqui a Tereza me corrigiu, né, Tereza? Fases do município, eu deixei esse mesmo, sabe por quê? Nós estamos fazendo um curso que é da Município Gestão Cultural. Então, esse esquema aqui, a Tereza falou, Alessandra, acho que você esqueceu o negócio ali. Eu falei, não, Tereza, eu deixei esse mesmo. É nosso olhar, né, Tereza, de corrigir os textos, né, as coisas. Então, são fases que nós estamos enfrentando agora e daqui em diante. Então, nós estamos na fase de participação. A gente está aqui nesse verdinho, né? Daqui a pouco nós vamos passar para essa comissão de definição de parâmetros, que é aquilo que eu falei, né? Que a gente vai ter uma comissão mista para poder pensar nos parâmetros de seleção pública e depois a operacionalização, que são os grupos de trabalho da prefeitura, né? Que envolvem uma diversidade de setores. Então, agora a gente já está pontualmente dentro do nosso esquema. Eu queria abrir a plenária para alguém que quiser tirar alguma dúvida sobre a Lei Paulo Gustavo. Lembrando que nós vamos ter a extensão dessa conversa nos GTs, que eu acho que pode ser muito mais produtiva. Então, eu acho que é bacana a gente ser um pouco breve, né, agora, mas a gente está aqui à disposição, a gente ainda tem meia hora para tirar as dúvidas, ou então a gente tira algumas dúvidas e parte para os grupos de trabalho. Alguém? Não é melhor tirar dúvidas depois? Eu acho que depois, o que acontece? Depois, o foco vai ser vocês colocarem as proposições dos grupos de trabalho. Então, é alguma dúvida dessa parte aqui que a gente colocou, tá? Da lei em si. As dúvidas vão surgir nos grupos de trabalho. A gente vai estar à disposição para tirar essas dúvidas. Dessas fases, desse processo de modo geral. Bom dia a todos. Então, eu gostaria... Sou o Fernando, diretor de cultura aqui, tudo bem com vocês? Eu queria entender melhor como que vai ser essa divisão desses grupos. É por segmento? Como que vão ser? Então, ótimo. Tá, depois dessas dúvidas a gente vai fazer isso agora. A gente vai sugerir e a gente vê o que a gente vai fazer. Bora, gente. Tá todo mundo querendo os grupos já? Tá todo mundo ciente do que está acontecendo. Maravilhoso. Que ótimo. Todo mundo leu a lei, né? Todo mundo. Beleza. Olha só, então tá, vamos lá, gente. É o seguinte, então tá tranquilo. Nós vamos fazer agora. Eu acho que a gente tá com. Sim, só uma pergunta. Esse slide que vocês estão colocando está disponível? Não, a gente não. A gente já entender também assim, a divisão dos valores. Né? Sim. A gente consegue acessar isso? Posso passar, tá? Tranquilamente, a gente vai colocar no site da Fundarte, a gente está compartilhando entre os grupos. Como que você chama? Felipe. Felipe, se você não tiver em algum grupo nosso, a gente também te insere. A gente está com um grupo só do audiovisual, tá? Esse slide também vai estar disponível e tem, lá no site também tem toda uma tabela de todos os municípios que você vai poder ver todos os valores, tá? Isso aí a gente vai tranquilo da gente disponibilizar. Inclusive, todo o material que a gente tem feito, a gente vai procurar colocar disponível para todo mundo, tá? Então, vamos lá, Tânia. O que nós pensamos? Em dividir em grupos de trabalho, talvez em 5 grupos de trabalho, 4, de acordo com as áreas. Então, quantas pessoas nós temos aqui? Eu acho que a gente... 60, eu contei médio por 60. Nós vamos para a sala de aula.
a gente pode... Primeiro, regra. Isso é regra, tá? Um grupo do audiovisual. E os demais grupos podem se reunir por linguagens artísticas ou formas de expressão, tá? Aí depois a gente coloca tudo lá direitinho. Conforme a formulário de inscrição, né, então fizemos uma previsão de até 5 grupos. O grupo 1 é o audiovisual. Então, aqueles que são agentes culturais da área do audiovisual irão se caminhar para a sala 1. Né? Quantas pessoas aqui tem do audiovisual? Vai comportar, né? Vai comportar. Tá? Então, os outros grupos, né, vocês podem, dependendo da quantidade das áreas de pessoas que vieram da área, nós podemos remanejar, tá, esses grupos. Mas o audiovisual já está fechado, o audiovisual é um grupo só. Para o GT2, estávamos, né, com a intenção de juntar as seguintes áreas: artes visuais, fotografia, artes cênicas. Artes cênicas entra dança, teatro, circo. A3, o G3 seria cultura popular e patrimônio, grupos étnicos e de gênero. No grupo 4, gastronomia, artesanato, moda e vestuário. Tem agentes desses segmentos: a gastronomia, artesanato, moda e vestuário. Olha só, então, eu acho que vai rolar o seguinte: por que a gente colocou tudo, Chorelli, num balaio só, as linguagens artísticas? Porque vocês têm uma linguagem específica que a gente vai colocar pensando, tá? Todo mundo, arte, ciclo, Então, quem vai ser o membro, quem é do conselho que vai ficar aqui com a gente? Vem cá, por favor, vocês dois. A Thaís já está aqui, ela vai mediar o grupo do audiovisual, que já pode ir com ela para lá. Fernando, encaminha o pessoal para lá, já pode ir para o grupo do audiovisual. Clarinha, você pode pegar uma pastinha aqui. Tá? O outro grupo seria música, livro, leitura e literatura. Qual grupo você vai querer? O seu é o das linguagens artísticas. Música. Não, teoria só Estamos na última etapa dos trabalhos dessa manhã, o que eu tenho certeza que não quer dizer que a gente esgotou todos os assuntos e nem vamos esgotar, né? Então demos um pontapé inicial de um encontro bacana, com pessoas de todos os segmentos, né? E eu sei que já deve ter grupos de trabalho à parte que estão se formando para amadurecer as discussões, isso é tão bom, né? E daqui em diante nós vamos cada vez mais, né, propor outros formatos de encontro online ou presenciais que forem necessários com a nossa mediação, né? O que não significa que vocês continuem encontrando e terminando de colocar as propostas. Então, qual vai ser a dinâmica agora? A gente vai chamar cada relator do grupo de trabalho, tivemos 4 grupos de trabalho, e eles vão colocar as proposições que discutiram, né, aqui para todo mundo. Se tiver alguma deliberação, a gente já faz o voto ou não, né? Mas de qualquer maneira, os conselheiros depois vão recolher os relatórios, né, que vocês discutiram para entrar como documento, e a gente vai elaborar um relatório descritivo técnico depois disso para avaliação de todo mundo e posterior publicação. Então nós vamos começar agora
Ah, sim. Sim, ótimo. Importante falar que esse momento agora vai ficar gravado, né? O Márcio está gravando, que a gente vai disponibilizar isso depois. Quanto tempo mais ou menos para cada grupo? Nós temos 4 grupos. São 11 horas, 11 e pouquinho, no máximo, então, 15 minutos, tá? No máximo. Se quiserem ter uma réplica, 10 minutos para cada um, tá bom? Agora eu queria convidar o vereador Reginaldo, que ele quer dar uma palavra para a gente. Muito obrigada. Tá, que ele vai dar um recado importante. Obrigado, Alessandra. Bom dia. Eu acho que eu não consegui visitar todo mundo, porque depois eu encontrei com pessoas no corredor que eu não consegui encontrar. Meu recado é muito rápido. Eu estou aqui como um jornalista, aluno do Renato, colega do Fabiano, para dizer que eu estou junto com vocês para que a gente possa, da forma mais célere e mais clara possível, poder apoiar esse projeto na Câmara Municipal quando ele chegar lá, para que ele possa ser aprovado e vocês tenham o direito de ter acesso a esse recurso e poder fortalecer a nossa cultura, a nossa identidade cultural no nosso município e movimentar esse mercado tão importante para a nossa cidade, que é o mercado da economia criativa. Bom, contem comigo, estarei lá para a gente poder esclarecer todas as dúvidas e poder fazer com que o projeto possa fluir da melhor forma possível. Bom dia e bom trabalho para vocês. Bora lá, agora o relator do grupo 1, que é o do audiovisual. Olá, tudo certo? Então, me apresente, eu sou a Rafaela, e você é a TT. Quem vai ter? Josué, tá chegando, tá batendo na porta. 37 semanas. Mas tá, tô bem enquadrada. Leonina, vê se Josué tá pegando direitinho. Então, primeiro assim, agradecer a oportunidade. Eu acredito que a pessoa que vem é a pessoa certa, então eu fico feliz das pessoas que eu encontrei hoje, né, que a gente conectou para fazer, embora assim tenha sido colocado que a maior parte do recurso é para o audiovisual, a gente tem certeza que todos os setores, né, isso é um sistema, então isso vai estar tudo interligado. E muitas das coisas que vão estar acontecendo nos outros grupos provavelmente vão ter produções dos grupos de audiovisual representando isso, materializando em vídeos, em mostras, e que a gente use bastante o cinema para poder expor isso e ampliar nossa cultura e a nossa conexão uns com os outros. Nosso grupo, bem diverso, investiu um tempo se conhecendo, percebemos que temos pessoas valiosíssimas de conhecimento de estrada longa da vida e pessoas que estão iniciando a jornada, que chegaram com o coração aberto e os braços do tipo assim, sou um curioso da área e estou aqui aberto para poder chegar e ser fator de soma, fator de contribuição. E nisso, o que acontece? Nós definimos que vamos deliberar todas aquelas coisas gostosinhas que vocês mastigaram para nós no... isso, aquilo, nós não deixamos. Mas nós somos bons alunos aplicados e a gente já se juntou num grupo e vamos prosseguir a deliberação. Se Thaís, mediadora, quiser completar alguma coisa, eu esqueci alguma coisa? Não, é só que a gente acabou de... Vai lá, Thaís, complementa, Thaís. Então, obrigada. Leva a sua listinha. 15 ela tem 15 meses. Obrigada. É porque ao invés de seguir, eu lembrei das perguntas no final agora. É porque a gente acabou tendo as nossas próprias discussões, nossos próprios assuntos. Então, é até um documento, né, que eu já enviei para a Alessandra e a gente conseguiu discutir todos os pontos, entramos em concordância.
E é para falar aqui ou todos? Enfim, nós entramos num consenso, né, de que para definir a obra visual, que ela precisa apresentar um projeto completo para ser considerado, né, como um produto audiovisual. Então tem que constar roteiro, direção de arte, de fotografia, enfim, para que seja aceito, né, como obra audiovisual. Não vai ser só ligar a câmera e filmar. E por isso também a gente quer propor que vede projetos que tenham o audiovisual como uma ferramenta de registro de outras atividades, como filmar, por exemplo, apresentações públicas ou particulares, eventos ou videocasts, né, que a proposta do evento seja outra e o audiovisual seja só captação de imagens, porque não é isso. Então a gente quer que sejam projetos mesmo que tenham que apresentem um projeto mais robusto. Incluir uma pontuação para projetos que apresentam longevidade e chances de maior vida fora daqui, como participação de festivais, licenciamento para TV, para streams. Então a gente gostaria que fosse uma categoria a ser pontuada, né, que receba maior pontuação. Cota de 20% para pessoas pretas, 10% para pessoas indígenas, ciganos, quilombolas, PCDs e para demais minorias. E, no caso, né, como a própria regulamentação já disse, se não houver inscritos nesse grupo menor, aumenta a cota do grupo maior, e se não houver também, aí vai tudo para ampla concorrência. E uma sugestão que eu dei também, que a gente discutiu, que era ter a metade dos proponentes ser mulheres. A gente dividir, que pelo menos a gente tenha uma representatividade nos proponentes. Né? Eu acho que a equipe fica complicado a gente exigir metade da equipe mulheres, mas que a gente possa, enfim, que a gente tenha aqui uma sala lotada de mulheres, eu acho que seria um atraso. A gente, no final, está lá 80% dos proponentes homens e 20% mulheres. E a gente também discutiu sobre a questão dos editais, se faria só um edital, se faria um edital para iniciantes, já que o nosso município já tem a Alcir Pires com uma verba menor, e foi a maioria, pelo menos, eu acho, não sei se foi um consenso, mas a grande maioria disse que era para focar, fazer um edital só, mas com propostas mais robustas, e fazer uma categoria de produtos, assim, né? Videoclipes até tantos R$1.000, né? Então, documentário pode pleitear até tanto, curta até tanto, para que a gente faça essa divisão, mas um edital só até para facilitar a vida da Fundarte e a nossa também. Então, essa questão de um edital só vou pontuar isso, tá, Tânia? Que é o seguinte, facilita a vida de todo mundo, porque a gente vai poder fazer remanejamento sem precisar entre os incisos do audiovisual, no próprio edital, sem ter que fazer um novo plano de ação, uma complementação, na verdade, do plano de ação para ser aprovado pelo Ministério da Cultura. Então, a ideia de um edital só, com várias linhas de fomento, para iniciantes ou não, né, isso é muito importante de colocar, num edital facilita a vida de todo mundo em termos de processo, de tempo, tá? Então, isso é bacana. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. E eu acho que o mais bacana é isso também, né? As deliberações vão acontecer depois, já tem algumas aqui, a gente tem discutido, a discussão não fecha aqui, e essa oportunidade, né, de encontro das pessoas se conhecerem e afinar, né, as suas propostas. Então vamos agora para o grupo 2. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Marisa, eu sou professora efetiva na Rede Municipal de Ensino, eu sou fundadora e líder do Instituto Zoe de Muriaé, estou cursando administração pública e estou muito feliz de estar no meio de tantos artistas participando desse momento histórico e maravilhoso no município de Muriaé.
reunimos com um grupo excelente, espetacular, né, falando de espetáculos. Então, fomos direcionados a vários assuntos, né, as demandas pertinentes ao propósito de hoje, e conseguimos chegar em alguns consensos. Lá no nosso grupo participaram pessoas, né, que são artistas, pessoas físicas também, como artista, né, sem ser uma instituição, e foi chegado a vários dominantes, né, que a gente vai acompanhando que esse edital ele tem muito ainda a ser construído, mas de forma livre a gente conseguiu chegar num consenso de que os valores a serem destinados eles precisam ser muito repensados para atender um público na maioria, porque são vários artistas, a gente entende que o valor, a gente olhando, né, na amplitude geral, parece um valor muito grande, mas diante do cenário que a gente encontra, a nossa cidade, né, tem o privilégio desse valor, a gente entendeu que com valores menores haveria uma possibilidade de atingir um público maior, mais comunidades seriam atingidas, mais setores educacionais seriam atingidos. E assim, houve-se a discussão e chegamos no ponto final dessas duas deliberações que foram pontuadas, mas antes eu queria só concluir que a maioria que estava no nosso grupo, né, que foi destinado, eles vão encaixar no segundo pedacinho do bolo, né, que são os artistas, são projetos livres, e que nós não deixamos também a importância em estar pontuando, como ela mencionou, o princípio do audiovisual, porque assim como ela já disse, né, o que vem aí da próxima lei, ela vai atender com mais precisão a nossa, né, dos artistas aí, essa necessidade de estar fazendo um projeto mais prolongado. Nós entendemos que a parte de educação, né, como já foi mencionada, ela é gritante no nosso município, assim a gente colocou como a gente compreende a área de segmento de ser contemplado através de premiações, bolsas e projetos livres, porque temos oficineiros que poderiam levar suas oficinas, né, atividades de circo, circenses, né? Então, a palhaçaria, fotografia, como workshops, apresentações, formações, para a gente poder trazer o que a gente discutiu também, essa cultura de entender que a arte ela é muito importante, não só para o visual, mas para o crescimento interno, para trazer perspectiva de futuro, né? Trazer identidade, resgatar aquilo que realmente a arte vem propor. Então nós discutimos muito sobre isso, a importância em tirar, né, alguns vestígios negativos quanto aos artistas, quanto à arte, quanto ao objeto artístico apresentado. Então nós podemos concluir que nós temos que trabalhar com formação, com educação e fazendo com que esses artistas, né, os seus projetos, sejam adequados a instituições, a escolas, e aí nós concluímos essa colocação, fazendo com que principalmente a valorização, o incentivo à aprendizagem e valorização cultural e artística, né, para finalizar. E com relação às medidas, né, afirmativas, concluímos também que a medida selecionada foi a pontuação adicional nos critérios de avaliação, mas também ressaltando que ainda há uma necessidade enorme, né, de discussões para definições desses pontos a serem avaliados, né? Acho que já foi muito bem mencionado, esse é o início, hoje foi uma pincelada de tanta coisa maravilhosa que há a se discutir para podermos desfrutar da verdadeira arte e cultura no nosso município de Muriaé. Eu agradeço. Alguma colocação? O meu mediador aí? Ok? Algumas diretrizes, né, para medidas afirmativas já estão dispostas no texto da lei, né? Aquilo que vier vai ser aperfeiçoamento e acréscimo, né? Então a lei já define 30% de cotas, 20% para a população negra, 10% para as demais minorias, e se não tiver aquilo que a Thais bem explicou, fica nesse sistema. Tá? O que a gente pode fazer é aumentar essa porcentagem, pensar em editais específicos, pensar em parâmetros para
prêmios adicionais de pontuação de acordo com cada segmento, né? Então, vamos agora para o grupo 3. Dona Lídia. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Beatriz, todo mundo conhece como Bia. Sou noiva do Grupo Folclórico Santa Terezinha, diretora também. Participo do coletivo Diversidade. No grupo 3, nós conversamos sobre os grupos étnicos, grupos de gêneros, culturas populares e tradicionais. Eu vou só ler, tá, gente? Qualquer coisa, para bem aqui, dá uma pincelada. Sobre os segmentos culturais, com a divisão, nós pontuamos a equidade na distribuição de recursos para todas as áreas. Enumerando ali a prioridade, nós colocamos as práticas, práticas, modos de fazer manifestações e expressões de cultura popular em primeiro lugar, grupos étnicos e de gêneros em segundo, linguagens artísticas terceiro, técnicos da cultura em quarto, artesanato, gastronomia e modern design em quinto e patrimônio histórico, arquivos e museus em sexto lugar. Modalidade de fomento, nós pontuamos as bolsas culturais, os projetos livres, a compra e aquisição de ativos culturais, isso para a nossa área, credenciamento de artistas, agentes e coletivos artísticos culturais e circulação. Valor mínimo de bolsas, valor mínimo, né, sugerido para cada modalidade também foi para bolsas culturais, projetos livres, compra e aquisição, credenciamento e circulação de grupos. Como compreende que as suas áreas ou segmentos podem ser contemplados na modalidade prevista no inciso 1, sobre a produção de audiovisual, com curta-metragem, documentário local, festival, mostra no município, região e estado, exposições itinerantes e vídeos de apresentações. E com relação a medidas afirmativas, pontuação adicional de 10%, garantido que através de comprovações com grupos mais antigos, população negra, LGBT e PCD, e coordenados por mulheres que sejam prioritárias. É isso. Quer complementar ou... Claro. Não, acho que não sei se vocês tiverem alguma dúvida, né? Mas a gente, sobretudo, o que fala no inciso sobre o audiovisual, sobretudo no que está falando sobre o inciso de como o audiovisual poderia dar esse suporte, né? A gente entende assim, que, por vezes, a cultura tradicional popular fica desfalcada e à margem dos processos, né? Justamente porque a gente precisa de uma manutenção dessas culturas. E aí a gente debatendo muito sobre a folia, né, o carnaval, a gente entende assim, da importância da gente levar esse conhecimento para que as novas gerações possam aderir a esses movimentos. E aí pensando que a gestão, né, tem se mostrado preocupada e todos nós estamos aqui para isso, nesse movimento de que a gente faz, de descentralizar, e aí a gente está às vezes preso nessa ideia de pegar o que é do centro e levar para a margem, mas a gente, nesse momento, pensando na importância de fazer o processo inverso também, né? De pegar essas culturas populares e tradicionais que, por vezes, estão na margem, né, na periferia, e levar para o centro, para as galerias, né? Para os museus mesmo, para que a gente consiga trazer novas pessoas, para que só assim, né, gente? Que só quando a gente só tem política pública quando a gente tem demanda. Demanda só tem quando as pessoas entendem a importância daquela cultura. E aí essa foi a nossa preocupação também. Eu acho que os valores, né, isso são coisas que a gente vai discutir no futuro próximo. E essa foi a nossa preocupação, que foi o grupo que a gente estava debatendo mais. Só uma dúvida com a questão do artesanato. A lei prevê que pode, por exemplo, adquirir barracas, coisa assim que a pessoa possa... barracas mesmo, porque assim, eu tenho uma amiga que ela faz artesanato, e ela inclusive fez contato com a Fundarte, trouxe os artesanatos para expor lá na praça, né? No prédio lá da mulher, casa da artesanato. Mas assim, ela não conseguiu às vezes participar de coisa com barraca, porque a própria pessoa tinha que ter barraca. E uma barraca é uma coisa que dura um tempo grande. Até um evento que a prefeitura queira fazer, ter barracas,
ajuda esse pessoal a poder levar o produto para vender, para expor. Olha só, o que a gente tem claro até agora é que no inciso 2 do audiovisual é possível a compra e aquisição de equipamentos. Nos demais, a regulamentação não traz isso de maneira muito clara. Então, isso tem que ser estudado no âmbito do nosso município, né, assim como vai discutir no âmbito do Estado, para não dar confusão, né, entre despesas de custeio e a despesa de material permanente, né, de capital. Porque na lei Aldir Blanc aconteceu isso um pouquinho, os manuais saíram depois, né? Então, assim, está sendo um estudo. O que para nós ainda está claro é com relação ao inciso 2. Nos demais, a gente tem que ver se vai ser só despesa de custeio mesmo, até pelo caráter da lei, né? Por ela ser uma lei emergencial. Então, a gente acredita que vai ser mais a questão com despesas de manutenção das atividades, tá? O equipamento seria feito por meio de locação, né? Ou por locação, né? Agora, para aquisição mesmo, a gente está fazendo estudo, tá? Mas eu acredito que não. Na verdade, não vai. O entendimento é esse, né? Agora, tem outras discussões que estão acontecendo, inclusive com 5%, né, da lei para a questão do trabalho de operacionalização da lei. Isso está tem outros editais, né? Que aí isso, sim é possível isso. Tanto aqui, né, no nível municipal e do Estado. Então, a gente tem que pensar. Inclusive, essa questão dos 5% está sendo discutida por conta da operacionalização que vai tirar desses recursos para o município, para os estados. Isso não está no texto da lei, só saiu no texto do decreto. Então, são coisas que a gente vai buscar suporte, consultoria e certezas, né, junto aos nossos departamentos, para não prejudicar, porque não adianta o recurso chegar na ponta e prejudicar quem está lá, né? Ou então também não adianta a gente estar fazendo uma distribuição que depois, né, fique inadequada e tal. Mas eu acredito que não, apenas no inciso 2, tá? Grupo 4, por favor. Maria. Bom dia a todos, todas e todas. Meu nome é Maria, eu fui chefe do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural aqui do Fundart de 2015 a 2019 e estou representando aqui o grupo de trabalho 4 e 5. Teve uma leve fusão. Então, gente, com relação às sugestões, né, considerando o aporte total dos recursos para a cultura, nós entendemos que o ideal a ser feito seria a equidade na distribuição de recursos para todas as áreas. Tá? E a gente determinou aqui uma lista de prioridades, né, com relação à opção do grupo pela equidade. As linguagens artísticas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, técnicos da cultura. Terceiro, práticas, modos de fazer, manifestações e expressões da cultura popular. No quarto lugar, grupos étnicos e de gênero. Quinto, artesanato, gastronomia, moda e design. E em sexto, e não menos importante, patrimônio histórico e arquivos e museus. Com relação à modalidade de fomento, entendemos que premiação, projetos livres, manutenção de grupos e espaços culturais e credenciamento de artistas são os que precisam ter uma maior atenção. Na questão de valores, nós pegamos e distribuímos como porcentagem, que achamos assim, um tanto mais fácil. Achamos que esses prêmios, projetos livres e manutenção deveriam ficar com a maior porcentagem, entre 60% dos 100%, e as demais 40%. Então,
dividimos assim: bolsas culturais 5%, premiação cultural 10% para agentes culturais, né? Premiação cultural para coletivos e grupos também 10%, compra e aquisição de ativos culturais, né? Produtos e serviços 15%, projetos livres 10%, manutenção de grupos e espaços culturais 15%, porque entendemos que para funcionar de uma forma adequada, a manutenção é primordial. Circulação de artistas 10%, circulação de grupos 10%. Como o grupo compreende que suas áreas e segmentos podem ser contemplados na modalidade. No inciso 1, a gente entende que documentários, produção de trilha sonora, produção de videoclipes e produção de figurinos, cenografias são muito importantes, né? A produção de roteiros e a produção de podcast também podem ser inseridas nesse segmento. As modalidades afirmativas a gente entende como meu primeiro projeto, um projeto livre e editais específicos para grupos minoritários. E algumas sugestões que demos foi a desburocratização do edital, de leitura facilitada principalmente, e um grupo de prestação de serviço local, né, para ser um fortalecimento do grupo de prestador de serviço para que a economia siga girando aqui no município. Tá bom? Bom, então é isso. Queria reforçar alguns pontos que a Maria falou, essa questão dos editais com visual facilitado, né, mais colorido, mais acessível, com a linguagem também adequada, isso tudo está no texto da lei, é obrigatoriedade daqui para frente, né, o que a gente pode fazer, mas não diminui a burocracia que está por trás disso, né? Então a gente tem que investir não só no visual, mas também no entendimento disso. Essa eu acho que é a maior, né, demanda que a gente sempre vai ter, né, que é como fazer todo esse processo, né, anterior ao edital, na inscrição e pós. Isso não adianta estar só no texto da lei, né, mas já é um avanço. Hoje a gente tem laboratórios pelo Brasil inteiro que estão trabalhando com isso, né. Tem um até que eu achei engraçadíssimo, nosso laboratório de solucionática para editais. Então já está tendo uma solucionática em laboratório para poder fazer editais, né? Então são ferramentas novas, né, que vão surgindo. Então, muito bacana essa proposição, né? Isso a gente vai se adequar com certeza. E acho que agora a gente finaliza. Se alguém quiser fazer alguma colocação, eu vou explicar o que nós vamos fazer daqui em diante. Nós vamos compilar esses resultados possíveis em um relatório, retornar para vocês e que as discussões continuem em grupos. Sempre deixa a gente em contato, porque nós conseguimos com a Secretaria de Educação acesso à ferramenta, né, do Google. Então hoje a gente tem condição de gravar um encontro, acho que isso é importante, com limite de 300 pessoas e por 30 horas. Então não precisa ficar preocupada, a live cair, de não cair, então a gente está disponível para isso, para auxiliar vocês no que for possível. Antes então da gente terminar, alguém quer colocar mais alguma coisa? Além disso, de permitir. Que outras coisas também que eu esqueci de falar, que a gente tocou sobre isso, sobre permitir compra de equipamentos, né, para o audiovisual, que no caso a Alcefires não permite. Para pessoa do Estado. CPJ permite. Sim. Então, a gente falou sobre isso, sobre não limitar a equipe na audiovisual, porque mulher, a gente tem um problema que é de não ter pessoas suficientes para prestar determinados serviços, então que prejudicaria o audiovisual. Eu entendo que tem mais culturas é diferente essa questão. E a questão dos pareceres externos, como é que seriam, se tem como contratar colégio de mulher para garantir a unidade? Olha só, com certeza a ideia é ter uma comissão, né, comissão não,
um conjunto de pareceristas que tenha natureza mista, né, de Murié e da região. O que eu sugiro, por experiência próxima, é que a gente não deve abrir para o Brasil. Vamos limitar aqui na região da Zona da Mata, vertentes no máximo, para ter também um pouco de conhecimento do que seja o contexto e, claro, antes disso, não é só uma contratação, né? Pode ser que essa contratação seja feita com 5% que é destinado para a lei, que isso é uma coisa que a gente vai definir ainda, o uso desse até 5% do recurso para isso ou não. E, claro, um treinamento antes, uma conversa com os pareceristas, né? Não adianta você colocar um edital, selecionar e cada um por si entra no Prosas e analisa sem conhecer o contexto daqui. Então, isso eu acho que a comissão mista já é fato, é isso que vai acontecer. Os modelos de seleção a gente vai pensar como, né? E, claro, com uma formação antes, tá? Eu ouvindo o negócio ali da barraca, aí eu queria compartilhar uma experiência e, de repente, não sei se já está acontecendo em Muriaé ou se possa fazer sentido. Até antes, conversando um pouco com o Renato, a gente estava falando sobre o avanço de Muriaé em economia criativa, economia colaborativa, economia solidária, todas essas novas economias que a gente que está com foco em sustentabilidade precisa estar olhando. E lá na região dos lagos a gente tem uma experiência bem interessante que autônomos, né, artesãs e pessoas assim, disso, do orgânico, natural, feito à mão, dessa linha, né, bem caseira, se juntaram para fortalecer uma oficina de reaproveitamento de pallet. E aí esse marceneiro, ele produziu umas barraquinhas muito leves e fáceis de montar e desmontar, e elas rodavam e rodam, né? Se alguém quiser Feirarte, região dos lagos, se alguém quiser ver o Instagram, Feirarte, região dos lagos. E aí essas barraquinhas são dele. E mensalmente ou quinzenalmente, cada vez que a organizadora, né, a coordenadora da feira vai fazer o evento, ela realuga dele, fortalecendo ele de novo. Mas assim, num preço bem simbólico, tipo R$20, R$30, R$40, fica, né, e ele vai fazendo a manutenção. Porque, claro, no monta e desmonta, ainda mais sendo pallet, não é uma coisa assim, né, um bem de duração perpétua. Então, ele vai fazendo manutenção, trocando peça e tal, e nisso o grupo se fortalece e eu não sei, eu penso que na conexão dos grupos aqui, de repente a gente encontre um movimento de feira para apresentação das coisas que estão acontecendo, e nesse movimento de feira o povo do audiovisual produzindo conteúdo disso para que o muriense fique mais engajado consigo mesmo, com a sua terra, com as suas coisas. O pertencimento é aquilo que faz a gente desejar mais manter, né? Eu sou daqui, isso é minha raiz, e eu penso que é esse sentimento de pertencimento que fez a gente sobreviver a esses 4 anos de terror, e a gente está aqui agora para contar a história porque a gente sabia que a gente ia continuar. É tão bom, né, gente, escutar as histórias de outros lugares, de outros becos. Vou cair não. Aí, bom, deixa pra cair só depois. Cai agora, não. Cai depois. Depois eu vou cair. Alguém quer falar mais alguma coisa, Bi? É só uma... Na lei Alci, que é pessoa física, se eu não me engano, que tem parentesco com o funcionário público, não pode entrar no edital. O edital do Paulo Gustavo também tem esse critério? Sim, esse critério não é municipal, né? É um critério nacional. Então, assim, na lei do Fundo Municipal de Pires Vermelho, pode pessoa física e pessoa jurídica, né? Tanto pessoa física, grau de parentesco, até 3º grau,
e pessoa jurídica que tem a sua direção também. Isso é uma... Não, sim, municipais. Municipais, tá? É uma luta a gente tentar compreender isso. Esse ano passado, nós fizemos um esforço de tentar restringir apenas a Fundarte, por ela ser uma fundação, abrir isso para o DENSUL, abrir isso para outras secretarias, outros setores, mas está na lei orgânica do município, outros regramentos. Então, é uma luta ainda que a gente tem que ter. E, com certeza, isso vai se estender para Paulo Gustavo, para a lei de bancos, para outros, tá? Alessandra, é uma dúvida aqui que a gente levantou no grupo da Paulo Gustavo lá, que é sobre a possibilidade da participação de servidores públicos indiretos estaduais, que no caso enquadraria aqui o exemplo do professor Igor, que dá aula, né? Do Estado, servidores estaduais. Por enquanto, eu acredito que não. Para a lei Paulo Gustavo, não. Tá? Isso está em consulta do jurídico por conta de ser uma lei emergencial. Para a lei do município, sim, e para o de Blanc 2, sim. Tá? Agora, a Paulo Gustavo, por ela ter o caráter emergencial, a gente compreende, a gente não, né? Compreende-se que o servidor, por mais que ele tenha, né, atividades culturais, a gente sabe que quanto menor o município, maior os servidores que estão também envolvidos na cultura, o servidor já tem a sua segurança, né? Já tem o seu sustento, isso mesmo, obrigada. Por ser uma lei emergencial, ela deve se abranger ainda mais quem vive dele, não quem faz, porque o setor, no caso, quando se afeta, se me afetou é porque 100% da minha renda foi comprometida, né? Aí ela foi comprometida, então são as bases que ela deve se atender. Sim, com certeza. Agora, talvez para o de Blanc, eu acredito que não vai ter esse problema, mas para a lei Paulo Gustavo. Vai deixar de ser uma situação emergencial. Isso, a Audi Blanc 2. A Audi Blanc 2, ela vai ser de fomento, né? É contínua durante 5 anos, então muda um pouquinho a sua natureza e a sua configuração. Gente, é só para complementar, essa questão da lei Paulo Gustavo ser emergencial, entende-se que na época da pandemia, também, né, para fomentar essa ideia, e essa lei, né, não é nem ideia, é uma lei, de que as pessoas funcionárias públicas, no momento da pandemia, todas receberam tranquilamente, elas não tiveram hiato no seu pagamento. Então, por ser emergencial, é destinado a pessoas que não estavam empregadas e que eram funcionárias públicas, porque elas não foram atingidas, tanto quanto os que vivem da arte, entendeu? Então é isso que a gente tem falado, porque realmente são indagações, mas isso é área federal e a gente não conseguimos alterar, infelizmente, e é isso, tá bom? Infelizmente não, né? Por enquanto. Por enquanto, eu acho que os nossos mecanismos vão se aperfeiçoando e também no geral, tá? Respondi? Quer falar? Bruno? Só uma dúvida com relação ao que a Tita falou. Você falou que dentro dessa discussão geral, quando for uma coisa mais específica, por exemplo, músicos. Eu estou com mais ou menos uns 15 artistas da cidade que querem propor uns projetos, e aí tipo, tem dúvidas que são específicas dessa área. Você falou que está à disposição, você falou também do Zoom e tal. Aí eu ajudaria com vocês, ajudaria com eles, vocês uma data e a gente conseguiria fazer? Isso, vem com a Carol Tavares também, porque ela está conversando comigo, e aí quem sabe vocês nos juntam e a gente faz o segmento da música. Então, gente, olha, totalmente possível ter a mediação de alguém da nossa equipe para esclarecer dúvidas ou para mediar o debate para vocês e vocês não ficarem preocupados em contar tempo, né? A gente está aí para contribuir. Então, assim, surgiu a demanda, não demorem. Claro que vocês podem ter outras discussões sem a nossa participação. Tendo isso, façam, nós só podemos em tal horário, a gente está totalmente disponível. Né? Vem aí semana que vem, a gente já vai fazer um workshop da lei, né, do fundo municipal, e a gente está envolvido nisso. Então, todo mundo é músico, podemos 9 horas da noite, vamos abrir um Zoom? Não.
né? Não tem, a gente está totalmente, hoje já não dorme. Você falou de preferência no domingo, né? Domingo, depois do almoço, aquele horário. Depois do fantástico. Então, podemos finalizar? Olha, então, antes de finalizar, Tânia, tá? Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto todo mundo. Eu queria só agradecer em nome da Fundarte, né, em nome do Conselho, como foi produtivo essa manhã. Não, a gente já tinha dado outros pontapés iniciais, mas que eles continuem, sejam em breve, tá? Vocês têm pressa, nós também, né? Então vamos lá, que vai estar dando tudo certo já. Muito obrigada. Oficial para posteridade. Posteridade. Regular. Tô filmando aqui, Luna. 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Dá um sorriso. Não pode não, Alessandro, você vai cair ainda. Não vai cair, pessoal. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e X. Abacaxi. Mas peraí, eu quero fazer um vídeo, mas eu quero todo mundo batendo palma agora, hein? Pode começar.